Boa noite, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui, quinta-feira, reunidos com o nosso Gol, junto com a nossa família. É um momento muito especial porque estamos reacendendo a chama dos cultos domésticos, isso é maravilhoso. E hoje nós vamos refletir em nosso Gol acerca daquilo que o pastor falou no último domingo, no dia 5. Então nós pegaremos o texto e pegaremos aquilo que o pastor ele expressou através da palavra, aquilo que o pastor expôs das escrituras e tiraremos aqui uma reflexão. Eu espero que os irmãos sejam iluminados pelo Espírito Santo e nós oraremos nesse momento pedindo a iluminação do mesmo Espírito, para que ele faça com que essa palavra penetre em nosso coração e mude nossa vida. Oremos ao Senhor. Santo Deus, nós em Tua presença nos colocamos, ó Pai, e rogamos a Ti as Tuas misericórdias, rogamos a Ti para que o Teu Santo Espírito nos ilumine na Tua palavra e para que essa reflexão possa ser ouvida, absorvida e edificada em nosso coração, de modo que mude a nossa vida, transforme o nosso coração, transforme o nosso pensamento e que possamos viver aquilo que iremos pregar aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, te peço, Senhor, ilumine os meus irmãos que estão nesse momento em suas casas, com as suas famílias agora, Senhor. Que a Tua paz esteja com todos eles, ó Pai. Em nome de Jesus, pedimos, ó Pai, para que o Senhor seja conosco, seja com a Tua igreja. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que foi pregado, ele se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, do capítulo 1, do versículo 8 ao 11. Eu peço para que você abra sua Bíblia na sua casa, juntamente com a sua família, e nos acompanhe na leitura. O pastor, ele deu um título para essa mensagem, e esse título foi Submergidos na Esperança. Esse tema, que é um tema que tem sido, pelo menos nas últimas semanas, muito discutido, muito falado acerca da esperança. Nós vamos refletir nele hoje, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, versículo 8: Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, por benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Texto este que Paulo escreve aos nossos irmãos de Corinto. Ele aqui fazendo uma referência à tribulação que ele e seus colaboradores haviam passado desde da última vez que eles haviam estado em Corinto. E aqui nós vamos ver que o apóstolo Paulo, tanto aqui quanto em outros textos, ele é uma pessoa que de perseguição, prisão, açoites, ele entende. Se tem uma coisa que Paulo ele passa, são por situações em que ele se vê preso, em que ele se vê perseguido, em que ele se vê com enfermidade. E hoje nós vamos refletir acerca disso, sendo que com a nossa vida, com o momento que estamos passando, as coisas que temos visto, ouvido, e como entender tudo isso. Como ainda, diante de tantas coisas, ter essa esperança dentro de nós sendo vivificada, sendo reanimada. Então nós vamos passar a entender aqui e passar a ver e a entender esse sermão como uma forma de nos impulsionar a ter essa esperança, submergidos na esperança. Nesse texto o pastor ele nos fez uma pergunta e nos colocou 3 pontos em que precisamos nos aprofundar, em que precisamos nos apropriar e ter eles como um direcional. Então vamos ver que a primeira pergunta que o pastor ele nos fez com base nesse texto foi: o que fazer quando as tribulações que passamos são maiores que a nossa capacidade de reação? Bom,
É uma pergunta um tanto quanto desafiadora de respondermos. Porque o que fazer quando as tribulações que passamos são maiores do que a nossa capacidade de reação? O ser humano, ele é dotado por natureza fisiológica do ímpeto de luta e fuga. Nós estamos prontos a lutar ou a fugir. Isso é do ser humano. Mas existem situações em que esse ímpeto, esse reflexo, essa sinapse não ocorre. E aí? O que fazer? O que fazer quando nos vemos como que se num beco sem saída? Como se não tivéssemos reação diante de uma situação. Daí, o pastor destacou 3 respostas que precisamos ter, 3 direcionamentos que precisamos ter como aquilo que vai nos favorecer algo para que saiamos dessa zona em que estamos estagnados, parados, sem reação. Então vamos analisar aqui. O primeiro, ele vai dizer que nós precisamos conhecer a natureza das nossas tribulações. Isso aqui no versículo 8 nós podemos entender e podemos identificar Paulo falando acerca disso. O segundo é que precisamos conhecer a dimensão das nossas tribulações. Na parte B do versículo 8 também nós vamos entender o que Paulo quis dizer. E a terceira, e eu acho que aqui está a chave para que possamos ter uma capacidade de reação, é que precisamos manter a nossa confiança em Deus, que nos livrou e que nos livrará. E nos versos 9 e 8 nós vamos ver isso. E Paulo, ele vai elaborar esse discurso, essa carta, e vai mostrar que ele também passou por essa situação. A capacidade de reação dele foi nula. Ele estava desesperançoso. Ele chegou no momento em que ele estava certo de que a sua vida estava prestes a chegar ao fim. Estava desesperançoso da própria vida. Para ele, Cristo já estava às portas ali para buscá-lo. E diante desse questionamento, as nossas observações são praticamente nulas. Diante desses questionamentos, nós buscamos a resposta, mas não encontramos. Buscamos resposta, mas não encontramos, porque às vezes buscamos a resposta de uma forma errada, equivocada. Buscamos com as nossas próprias forças fazer aquilo que não compete mais a nós fazer. Buscamos com as nossas próprias forças, buscamos com o nosso próprio ímpeto, com o nosso próprio instinto, fazer aquilo que não cabe mais nós a fazermos. Diante desse questionamento e essas observações, nós vamos poder inferir ou compreender que existem alguns detalhes aqui nesse texto. Estamos sempre em perigo. Nós vamos sempre estar em perigo. A diferença é que em determinados momentos nós conseguimos sair, nós conseguimos nos desvencilhar desses perigos. Porém, em outros, sozinhos, nós não vamos conseguir. Porque para isso, precisamos tão somente da força do Senhor. Precisamos tão somente que o Senhor nos livre. Precisamos tão somente sermos dependentes do Senhor. E aí é que está a grande dificuldade, porque o ser humano, em muitas vezes, em muitas situações, pensa que ele é dotado de todas as forças. Ele pensa que ele é dotado de todo o poder. E por vezes isso não é verdade. O poder foge das nossas mãos quando nos vemos em situações em que não temos reações, em que estamos encurralados. Daí nós entendemos que sempre estaremos em perigo, porém nós cremos que os olhos do Senhor nos guiarão dentro da escuridão. É isso mesmo. Nós cremos que são os pés do Senhor que vão nos abrir o caminho. E aí nós percebemos que nós não estamos sós. Parafraseando essa música, nós vamos ver que, de fato, quando nos encontramos nessa situação em que a nossa capacidade de reação é praticamente nula, ou de fato é nula, os nossos olhos não conseguem mais enxergar,
Porque o que nós vemos é tão somente a escuridão. Porque o que vemos é tão somente o nada. Porque o que vemos tão somente é aquilo que anula as nossas forças e que pensamos que não temos mais saída, não temos mais para onde ir. E que nós vamos tentar caminhar com os nossos próprios pés e tropeçaremos e cairemos, porque não estamos enxergando nada. E quando nós passamos para outra fase do entendimento, em que nós entendemos que tão somente as mãos do Senhor, os olhos do Senhor e os pés do Senhor é aquilo que vai fazer com que caminhemos, é aquilo que vai fazer com que enxerguemos, é aquilo que vai fazer com que possamos tatear. Aí sim nós começamos a entender que não estamos mais sozinhos. Necessitamos e dependemos constantemente da ação de Deus em nosso favor. Não mais a nossa força, não mais a minha habilidade, tão somente a mão do Senhor em meu favor, tão somente a confiança em Deus. Só Deus Ele nos livrou no passado, só Ele é que nos livrará no futuro, e portanto vamos permanecer firmes nos pés do Senhor. Porque é Ele quem nos justifica, é Ele quem nos guarda, é nele que encontramos refúgio. Por vezes, nós vamos nos deparar com situações como essas. Temos vivido dias difíceis, temos vivido dias turbulentos. E para onde? Onde é a saída? Por onde é a saída de emergência? Quando nós andamos em lugares que são movimentados ao público, abertos ao público, geralmente temos as indicações de onde é a saída de emergência. Nós temos as setas, nós temos as placas, nós temos um caminho ali tracejado para que nós sigamos ali, para que consigamos sair daquele lugar se tiver uma situação de perigo. Mas em situações em que nossa vida às vezes se encontra em que não existe essa indicação, em que não conseguimos enxergar esse caminho alternativo para sair. E a nossa única orientação, a nossa única referência vai ser olharmos para Cristo. A nossa única referência para sairmos desse lugar de perigo, desse lugar escuro, desse lugar sombrio, desse lugar de medo, desse lugar que nos oprime, é tão somente olhar para as Escrituras, olhar para Deus, olhar para aquele que nos guarda, para aquele que nos chamou. E todo o nosso ser deve transbordar de gratidão todos os dias e louvor a Deus. Porque no passado, no presente e no futuro, Ele é o nosso libertador. É Ele que vai nos libertar desse lugar onde estamos hoje. Se for um lugar de medo, Ele vai te tirar do medo. Ele vai te dar um espírito impetuoso. Ele vai te impulsionar aí. Ele vai te pegar no colo e vai te tirar daquele lugar. Porque Ele é o seu Deus. Ele é o seu Salvador. Ele é o libertador. Deus Ele tem um tempo para todas as coisas, meus queridos. E assim será para nos livrar dos dias maus. O tempo de Deus é o melhor tempo. E esse tempo se dará quando Ele achar que é o tempo. Quando Ele houver realizado a sua perfeita obra em nossas almas. Quando especialmente Ele vier e Ele houver feito nós confiarmos nele. Esse vai ser o tempo. É engraçado que quando Paulo ele aprendeu a confiar em Deus, foi aí que Deus o livrou. Nós precisamos aprender a confiar em Deus e não mais nos nossos impulsos, nos nossos reflexos, não mais no nosso estímulo de luta e fuga, porque por vezes ele não vai acontecer. Não podemos dar maior prova de amor, maior prova de confiança em Deus do que confiando de fato nele. Nós não podemos dar maior prova de nossa confiança em Deus do que de fato, propriamente, confiarmos nele. Ele é o Senhor de todas as coisas e Ele é o mais poderoso do que qualquer inimigo. Ele é mais poderoso do que a enfermidade. Ele é mais poderoso do que qualquer praga, do que qualquer vírus mortal. Ele rege todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo das mãos dEle, debaixo do controle dEle.
O que precisamos entender como igreja do Senhor é que, muitas vezes, o grande propósito de Deus em enfrentamentos e aflições em que vivemos é o de pôr fim à nossa confiança em nós mesmos, em nossa própria força e até mesmo nas nossas muitas habilidades que pensamos ter, e passemos a confiar totalmente, completamente, infinitamente, desesperadamente nele. Confiar desesperadamente nele. É essa confiança que deve brotar em nossos corações, e o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele nos livrou e nos livrará de tão grande morte. Para ele já tinha chegado o fim. Para ele estava a ponto de perder a vida. Certamente ele nos fortalecerá. O mesmo Deus que ressuscitou dos mortos, que trouxe vida àqueles que estavam mortos, é o mesmo Deus que se manifestará sobre a sua vida hoje e trará confiança nele de volta à sua vida. Essa é a confiança que precisamos ter. Essa é a confiança que você precisa ter, junto com a sua família, de mãos dadas, orando ao Senhor. Diante da tribulação, Paulo ele realmente atravessou e triunfantemente saiu da provação que está aqui descrita no texto. Triunfantemente. Paulo ele cria e tinha fé na oração intercessória. Tanto que ele deixou bem claro aqui no versículo 11: ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor. Nós também cremos nessa oração. Nós cremos na oração intercessória. Nós cremos que nós, como igreja do Senhor, é o momento de nos unirmos e juntos orarmos uns pelos outros, para aqueles irmãos que estão no mesmo propósito que nós, para aqueles irmãos que por vezes não têm mais forças, que se veem acuados, que se veem num lugar sombrio e escuro e que não conseguem enxergar. Oremos por eles. Oremos por aqueles que estão enfermos. Oremos para aqueles que estão enlutados. Oremos pela nossa nação. Oremos por todos os povos. Oremos confiantemente. Porque o mesmo propósito naquela ocasião, eles foram respondidos. Porque eles oraram no mesmo propósito naquela ocasião, eles foram respondidos. E hoje a igreja do Senhor também ora e continuará orando para que Deus ele nos livre desse tão grande mal que hoje tem assolado vidas. É tempo de orar, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de fortalecermos, é tempo da comunidade entender que, mesmo estando em seus lares, mesmo não estando no templo, eles são um lugar de habitação de Deus. Eles são um lugar em que habita o Espírito Santo. É tempo de nós entendermos que não estamos sozinhos. É tempo de entendermos que podemos prosseguir confiando e crendo que o Senhor rege todas as coisas. Eu quero pedir para que você, onde você está nesse momento, você ore conosco. Você interceda conosco, assim como esses irmãos oraram e intercederam. Ore, confie, creia. Certamente o Senhor te responderá. Certamente Ele será os seus olhos na escuridão. Certamente Ele será os seus pés que caminharão e não tropeçarão. Certamente Ele estará com você. Certamente Ele cuidará da sua família. Mas ore sem cessar. Clame ao Senhor, que nós aqui, você aí, nós juntos, no mesmo propósito, oraremos e o Senhor responderá aos nossos pedidos. Ele responderá à sua igreja. Ele responderá àqueles que buscam a Ele. Oremos ao Senhor nessa noite. Que o Santo Espírito de Deus fale ao seu coração. Ó Deus, nós rogamos paz, nós rogamos tranquilidade, nós rogamos, ó Pai, ó Deus, que o Teu Santo Espírito ilumine-nos, fortaleça-nos e impulsione as nossas vidas para viver
confiantemente em Tua presença. Nós te rogamos para que o Teu Santo Espírito nos guie e nos oriente a fazer aquilo que for a Tua vontade em nossas vidas, para que entendamos o Teu propósito, para que entendamos, para que fomos chamados, para que entendamos o real propósito da Tua igreja aqui na terra, Senhor. Mesmo nesse momento, Senhor, de reclusão, mesmo nesse momento de quarentena, mesmo nesse momento que estamos impossibilitados de nos reunirmos com a comunidade em nossa congregação, mesmo assim, nós confiamos no Seu braço forte, nós confiamos que o Senhor nos retirará desse lugar que nos limita a visão, nesse lugar de medo. O Senhor nos retirará e nos colocará num lugar de paz, de refrigério e de consolo. Muito obrigado, Senhor. Abençoe os Teus filhos neste dia, em nome de Cristo Jesus. Amém.